a equipe, né, Raul? Então vamos lá, João Mércio e o técnico Rogério Ceni. Iniciando a coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni. Rogério, boa noite. Qual a análise que você faz da partida? Olha, eu acho que é um jogo muito parecido com o que foi no Maracanã. O Flamengo dominou o primeiro tempo, teve todas as oportunidades para sair vencedor, né, na primeira etapa. Infelizmente, o momento faz com que a bola passe próximo ao gol, que ela circule próximo ao gol e não entre. E na primeira oportunidade que o São Paulo teve, já no início do segundo tempo, no lateral, infelizmente sofremos o gol. Aí o lado psicológico acaba atrapalhando todo o esforço que a equipe empreende em cada jogo, como vencendo, né, vencendo o cansaço, vencendo o desgaste, enfim, tudo que a gente luta pela frente. O Guilherme, da Rádio Bangu FM, pergunta: boa noite, Rogério. Todo jogo, 3 horas antes do jogo, a escalação do Flamengo é vazada. Hoje foi vazado, inclusive a mudança que você fez dentro do ônibus. O quanto isso atrapalhou o trabalho do Domi, tem atrapalhado você e vai atrapalhar o seu trabalho no futuro? Olha, primeiro que eu não fiz nenhuma mudança dentro do ônibus, então já não se refere. E isso não é o fator principal que levou a gente à derrota. O vazamento de uma escalação não é o fator principal, não vamos se apegar a isso. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. O quanto os problemas extracampo, lesões de jogadores importantes como Pedro e Gabigol, convocações para eliminatórias, influenciaram o desempenho da equipe, impactando o resultado que culminou na eliminação? Não adianta eu ficar aqui reclamando, coisa assim, nós temos que valorizar aqueles que estão no campo e tentando fazer o seu melhor. Eu acho que vocês, melhor do que eu, sabem as dificuldades que a gente enfrenta nesse momento. Não vou fazer uma análise, reclamar, coisas assim, não é o momento para isso. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Rogério, tem como recuperar esse elenco para a Libertadores? Não só tem como uma obrigação. Nós temos que fazer o nosso melhor para ter todos fisicamente, principalmente inteiros, mas mais do que isso. Aqui, ó, o problema está aqui. O problema está em fazer grandes jogos, os 2 jogos contra o São Paulo, 2 bons primeiros tempos. Eu acho que isso é inegável. Nós controlamos o jogo de forma completa os 2 primeiros tempos. Mas aí quando sofre o gol, começo do segundo tempo, a mesma jogada, idêntica, uma jogada da outra. E aí o time sente muito. Isso é notório, que o lado psicológico, o cansaço existe por parte dos jogadores, mas também o lado psicológico é afetado quando sofre um gol. Rafa Melo, da Rádio Onda Mix. No momento do pênalti, Everton Ribeiro iria bater, mas Vitinho pediu para bater e isolou a bola. Além disso, é o 3º pênalti perdido contra o São Paulo em 3 jogos. Por que o aproveitamento do Flamengo em faltas e pênaltis é tão baixo? As cobranças são treinadas no dia a dia? Bom, faltas, o Arão e o Vitinho vem treinando, a gente vem treinando 2 dias já desses 5 treinos, foram 5 treinos praticamente. 2 dias nós treinamos cobranças de falta. E o pênalti, não só o Vitinho, como mais jogadores estavam preparados, porque ontem nós fizemos 24 cobranças e acertamos 19 no treinamento. Infelizmente, hoje ela não entrou. Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. Em uma eliminação da maneira como aconteceu, como levantar o moral para não deixar a derrota comprometer o Brasileirão e a Libertadores? Eu acho que o torcedor, por mais magoado e sentido que esteja pelo resultado, ele tem que comprar esse time, porque esse time deu muita alegria para o torcedor. Não é todo ano. Eu lembro do Flamengo dos momentos difíceis do Flamengo, quando não existia o Ninho do Urubu, quando da Geraldo. Então, assim, que o torcedor carregou esse time muitas vezes, né? E o time acho que retribuiu no ano passado e no início desse ano com muitos títulos, né? E nós vamos tentar e fazer o melhor. Eu acho que psicologicamente nós temos que se recuperar, tentar cada vez agregar mais jogadores ao elenco, né? Dos jogadores que estão fora, por lesão, por seleção, que agora acabou por esse ano. E mentalmente nós temos que ser fortes. Quando tudo está bom, é muito simples, é muito fácil. Quando tudo está difícil, é que a gente precisa do apoio da torcida. Eu sei que o torcedor vai dormir. Eu estou chegando aqui há 8 dias, 9 dias, e eu sei eu sei que o torcedor sabe quanto gostaria de vencer jogos, de poder entregar, mas é um momento difícil, e é hora do torcedor abraçar esses caras que fizeram tanto por ele, assim como antes dessa boa fase de 2019, o quanto esse torcedor carregou o time do Flamengo nas dificuldades nas costas. Última pergunta da coletiva, da Fernanda Arantes, do SBT.
Rogério, qual é o peso que ganha a Libertadores agora para o Flamengo? Aumenta a responsabilidade de seguir no torneio? Estando no Flamengo, você não tem que... toda a competição que você entra, todo mundo tem a expectativa que você vai vencer. E a gente, internamente, também quer muito conquistar, tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro. Nós vamos reunir força, não vamos baixar a cabeça. Né? Eu digo para vocês, uma coisa eu posso dizer para o torcedor. Os caras aqui, eles têm muito comprometimento. Não são caras que escreveram a história no passado e vivem do passado. Aqui não tem isso. Os caras, eles escreveram a história e eu vejo no dia a dia, no trabalho deles, a vontade que esses caras têm de vencer. Então, assim, nós vamos trabalhar o lado psicológico, o lado mental e nós vamos fazer escolhas para esse momento curto, né? Que nós temos um jogo importante no Brasileiro, mas também temos um jogo importante na Libertadores. Vamos fazer as melhores escolhas dentro do melhor que nós temos do elenco. Fim da coletiva de imprensa do técnico Rogério Ceni, a gente agradece. E o Flamengo treina amanhã às 4 da tarde no Ninho do Urubu. A gente volta com vocês aí do estúdio. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, João. Inclusive a mudança que você fez dentro do ônibus. O quanto isso atrapalhou o trabalho do Domi, tem atrapalhado você e vai atrapalhar o seu trabalho no futuro? Olha, primeiro que eu não fiz nenhuma mudança dentro do ônibus, então já não se refere. E isso não é o fator principal que levou a gente à derrota. O vazamento de uma escalação não é o fator principal, não vamos se apegar a isso. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. O quanto os problemas extracampo, lesões de jogadores importantes como Pedro e Gabigol, convocações para eliminatórias, influenciaram o desempenho da equipe, impactando o resultado que culminou na eliminação? Não adianta eu ficar aqui reclamando, coisa assim, nós temos que valorizar aqueles que estão no campo e tentando fazer o seu melhor. Eu acho que vocês, melhor do que eu, sabem as dificuldades que a gente enfrenta nesse momento. Não vou fazer uma análise, reclamar, coisas assim, não é o momento para isso. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique dando choque. Rogério, tem como recuperar esse elenco para a Libertadores? Não só tem como uma obrigação. Nós temos que fazer o nosso melhor para ter todos fisicamente, principalmente inteiros, mas mais do que isso. Aqui, ó, o problema está aqui. O problema está em fazer grandes jogos, os 2 jogos contra o São Paulo, 2 bons primeiros tempos. Eu acho que isso é inegável. Nós controlamos o jogo de forma completa os 2 primeiros tempos. Mas aí quando sofre o gol, começo do segundo tempo, a mesma jogada, idêntica, uma jogada da outra. E aí o time sente muito. Isso é notório que o lado psicológico, o cansaço existe por parte dos jogadores, mas também o lado psicológico é afetado quando sofre um gol. Rafa Melo, da rádio Onda Mix. No momento do pênalti, Everton Ribeiro iria bater, mas Vitinho pediu para bater e isolou a bola. Além disso, é o terceiro pênalti perdido contra o São Paulo em 3 jogos. Por que o aproveitamento do Flamengo em faltas e pênaltis é tão baixo? As cobranças são treinadas no dia a dia? Bom, faltas, o Arão e o Vitinho vem treinando, a gente vem treinando 2 dias já desses 5 treinos, foram 5 treinos praticamente. 2 dias nós treinamos cobranças de falta. E o pênalti, não só o Vitinho, como mais jogadores estavam preparados, porque ontem nós fizemos 24 cobranças e acertamos 19 no treinamento. Infelizmente, hoje ela não entrou. Mauro Santana, da rádio Roquete Pinto. Em uma eliminação da maneira como aconteceu, como levantar o moral para não deixar a derrota comprometer o Brasileirão e a Libertadores? Eu acho que o torcedor, por mais magoado e sentido que esteja pelo resultado, ele tem que comprar esse time, porque esse time deu muita alegria para o torcedor. Não é todo ano. Eu lembro do Flamengo dos momentos difíceis do Flamengo, quando não existia o Ninho do Urubu, quando da Geraldo. Então, assim, que o torcedor carregou esse time muitas vezes. Né? E o time acho que retribuiu no ano passado e no início desse ano com muitos títulos, né? E nós vamos tentar e fazer o melhor. Eu acho que psicologicamente nós temos que se recuperar, tentar cada vez agregar mais jogadores ao elenco, né? Dos jogadores que estão fora por lesão, por seleção que agora acabou por esse ano. E mentalmente nós temos que ser fortes. Quando tudo está bom, é muito simples, é muito fácil. Quando tudo está difícil, é que a gente precisa do apoio da torcida. Eu sei que o torcedor vai dormir. Eu estou chegando aqui há 8 dias, 9 dias, e eu sei eu sei que o torcedor sabe quanto gostaria de vencer jogos, de poder entregar, mas é um momento difícil, e é hora do torcedor abraçar esses caras que fizeram tanto por ele, assim como antes dessa boa fase de 2019, o quanto esse torcedor carregou o time do Flamengo nas dificuldades nas costas. Última pergunta da coletiva da Fernanda Arantes, do SBT.
Rogério, qual é o peso que ganha a Libertadores agora para o Flamengo? Aumenta a responsabilidade de seguir no torneio? Estando no Flamengo, você não tem que... toda a competição que você entra, todo mundo tem a expectativa que você vai vencer. E a gente, internamente, também quer muito conquistar, tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro. Nós vamos reunir força, não vamos baixar a cabeça. Né? Eu digo para vocês, uma coisa eu posso dizer para o torcedor. Os caras aqui, eles têm muito comprometimento. Não são caras que escreveram a história no passado e vivem do passado. Aqui não tem isso. Os caras, eles escreveram a história e eu vejo no dia a dia, no trabalho deles, a vontade que esses caras têm de vencer. Então, assim, nós vamos trabalhar o lado psicológico, o lado mental e nós vamos fazer escolhas para esse momento curto, né? Que nós temos um jogo importante no Brasileiro, mas também temos um jogo importante na Libertadores. Vamos fazer as melhores escolhas dentro do melhor que nós temos do elenco. Olha, eu acho que é um jogo muito parecido com o que foi no Maracanã. O Flamengo dominou o primeiro tempo, teve todas as oportunidades para sair vencedor, né, na primeira etapa. Infelizmente, o momento faz com que a bola passe próximo ao gol, que ela circule próximo ao gol e não entre. E na primeira oportunidade que o São Paulo teve, já no início do segundo tempo, no lateral, infelizmente sofremos o gol. Aí o lado psicológico acaba atrapalhando todo o esforço que a equipe empreende em cada jogo, como vencendo o cansaço, vencendo o desgaste, enfim, tudo que a gente luta pela frente. O Guilherme, da Rádio Bangu FM, pergunta: boa noite, Rogério. Todo jogo, 3 horas antes do jogo, a escalação do Flamengo é vazada. Hoje foi vazado, inclusive a mudança que você fez dentro do ônibus. O quanto isso atrapalhou o trabalho do Domi, tem atrapalhado você e vai atrapalhar o seu trabalho no futuro? Olha, primeiro que eu não fiz nenhuma mudança dentro do ônibus, então já não se refere. E isso não é o fator principal que levou a gente à derrota. O vazamento de uma escalação não é o fator principal, não vamos se apegar a isso. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. O quanto os problemas extracampo, lesões de jogadores importantes como Pedro e Gabigol, convocações para eliminatórias, influenciaram o desempenho da equipe, impactando o resultado que culminou na eliminação? Não adianta eu ficar aqui reclamando, coisa assim, nós temos que valorizar aqueles que estão no campo e tentando fazer o seu melhor. Eu acho que vocês, melhor do que eu, sabem as dificuldades que a gente enfrenta nesse momento. Não vou fazer uma análise, reclamar, coisas assim, não é o momento para isso. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, tem como recuperar esse elenco para a Libertadores? Não só tem como uma obrigação. Nós temos que fazer o nosso melhor para ter todos fisicamente, principalmente inteiros, mas mais do que isso. Aqui, o problema está aqui. O problema está em fazer grandes jogos, os 2 jogos contra o São Paulo, 2 bons primeiros tempos. Eu acho que isso é inegável. Nós controlamos o jogo de forma completa os 2 primeiros tempos. Mas aí quando sofre o gol, começo do segundo tempo, a mesma jogada, idêntica, uma jogada da outra. E aí o time sente muito. Isso é notório, que o lado psicológico, o cansaço existe por parte dos jogadores, mas também o lado psicológico é afetado quando sofre um gol. Rafa Melo, da Rádio Onda Mix. No momento do pênalti, Everton Ribeiro iria bater, mas Vitinho pediu para bater e isolou a bola. Além disso, é o 3º pênalti perdido contra o São Paulo em 3 jogos. Por que o aproveitamento do Flamengo em faltas e pênaltis é tão baixo? As cobranças são treinadas no dia a dia? Bom, faltas, o Arão e o Vitinho vem treinando, a gente vem treinando 2 dias já desses 5 treinos, foram 5 treinos praticamente. 2 dias nós treinamos cobranças de falta. E o pênalti, não só o Vitinho, como mais jogadores estavam preparados, porque ontem nós fizemos 24 cobranças e acertamos 19 no treinamento. Infelizmente, hoje ela não entrou. Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. Em uma eliminação da maneira como aconteceu, como levantar o moral para não deixar a derrota comprometer o Brasileirão e a Libertadores? Eu acho que o torcedor, por mais magoado e sentido que esteja pelo resultado, ele tem que comprar esse time, porque esse time deu muita alegria para o torcedor. Não é todo ano. Eu lembro do Flamengo dos momentos difíceis do Flamengo, quando não existia o Ninho do Urubu, quando da Geraldo. Então, assim, que o torcedor carregou esse time muitas vezes, né? E o time acho que retribuiu no ano passado e no início desse ano com muitos títulos, né? E nós vamos tentar e fazer o melhor. Eu acho que psicologicamente nós temos que se recuperar, tentar cada vez agregar mais jogadores ao elenco, né? Dos jogadores que estão fora, por lesão, por seleção, que agora acabou por esse ano. E mentalmente nós temos que ser fortes.
quando tudo tá bom, é muito simples, é muito fácil. Quando tudo tá difícil, é que a gente precisa do apoio da torcida. Eu sei que o torcedor vai dormir. Eu tô chegando aqui há 8 dias, 9 dias, e eu sei eu sei que o torcedor sabe quanto gostaria de vencer jogos, de poder entregar, mas é um momento difícil, e é hora do torcedor abraçar esses caras que fizeram tanto por ele, assim como antes dessa boa fase de 2019, o quanto esse torcedor carregou o time do Flamengo nas dificuldades nas costas. Última pergunta da coletiva da Fernanda Arantes, do SBT. Rogério, qual é o peso que ganha a Libertadores agora para o Flamengo? Aumenta a responsabilidade de seguir no torneio? Estando no Flamengo, você não tem que... toda a competição que você entra, todo mundo tem a expectativa que você vai vencer. E a gente, internamente, também quer muito conquistar, tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro. Nós vamos reunir força, nós não vamos baixar a cabeça. Eu digo para vocês, uma coisa eu posso dizer para o torcedor. Os caras aqui, eles têm muito comprometimento. Não são caras que escreveram a história no passado e vivem do passado. Aqui não tem isso. Os caras, eles escreveram a história e eu vejo no dia a dia, no trabalho deles, a vontade que esses caras têm de vencer. Então, assim, nós vamos trabalhar o lado psicológico, o lado mental, e nós vamos fazer escolhas para esse momento curto, né, que nós temos um jogo importante no Brasileiro, mas também temos um jogo importante na Libertadores. Vamos fazer as melhores escolhas dentro do melhor que nós temos do elenco. Inclusive a mudança que você fez dentro do ônibus. O quanto isso atrapalhou o trabalho do Domi, tem atrapalhado você e vai atrapalhar o seu trabalho no futuro? Olha, primeiro que eu não fiz nenhuma mudança dentro do ônibus, então já não se refere. E isso não é o fator principal que levou a gente à derrota. O vazamento de uma escalação não é o fator principal, não vamos se apegar a isso. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. O quanto os problemas extracampo, lesões de jogadores importantes como Pedro e Gabigol, convocações para eliminatórias, influenciaram o desempenho da equipe, impactando o resultado que culminou na eliminação? Não adianta eu ficar aqui reclamando, coisa assim, nós temos que valorizar aqueles que estão no campo e tentando fazer o seu melhor. Eu acho que vocês, melhor do que eu, sabem as dificuldades que a gente enfrenta nesse momento. Não vou fazer uma análise, reclamar, coisas assim, não é o momento para isso. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, tem como recuperar esse elenco para a Libertadores? Não só tem como uma obrigação. Nós temos que fazer o nosso melhor para ter todos fisicamente, principalmente inteiros, mas mais do que isso. Aqui, o problema está aqui. O problema está em fazer grandes jogos, os 2 jogos contra o São Paulo, 2 bons primeiros tempos. Eu acho que isso é inegável. Nós controlamos o jogo de forma completa os 2 primeiros tempos. Mas aí quando sofre o gol, começo do segundo tempo, a mesma jogada, idêntica, uma jogada da outra. E aí o time sente muito. Isso é notório que o lado psicológico, o cansaço existe por parte dos jogadores, mas também o lado psicológico é afetado quando sofre um gol. Rafa Melo, da rádio Onda Mix. No momento do pênalti, Everton Ribeiro iria bater, mas Vitinho pediu para bater e isolou a bola. Além disso, é o terceiro pênalti perdido contra o São Paulo em 3 jogos. Por que o aproveitamento do Flamengo em faltas e pênaltis é tão baixo? As cobranças são treinadas no dia a dia? Bom, faltas, o Arão e o Vitinho vem treinando, a gente vem treinando 2 dias já desses 5 treinos, foram 5 treinos praticamente. 2 dias nós treinamos cobranças de falta. E o pênalti, não só o Vitinho, como mais jogadores estavam preparados, porque ontem nós fizemos 24 cobranças e acertamos 19 no treinamento. Infelizmente, hoje ela não entrou. Mauro Santana, da rádio Roquete Pinto. Em uma eliminação da maneira como aconteceu, como levantar o moral para não deixar a derrota comprometer o Brasileirão e a Libertadores? Eu acho que o torcedor, por mais magoado e sentido que esteja pelo resultado, ele tem que comprar esse time, porque esse time deu muita alegria para o torcedor. Não é todo ano. Eu lembro do Flamengo dos momentos difíceis do Flamengo, quando não existia o Ninho do Urubu, quando da Geraldo. Então, assim, que o torcedor carregou esse time muitas vezes, né? E o time acho que retribuiu no ano passado e no início desse ano com muitos títulos, né? E nós vamos tentar e fazer o melhor. Eu acho que psicologicamente nós temos que se recuperar, tentar cada vez agregar mais jogadores ao elenco, né? Dos jogadores que estão fora por lesão, por seleção que agora acabou por esse ano. E mentalmente nós temos que ser fortes. Quando tudo está bom, é muito simples, é muito fácil. Quando tudo está difícil, é que a gente precisa do apoio da torcida. Eu sei que o torcedor vai dormir. Eu estou chegando aqui há 8 dias, 9 dias, e eu sei
Assim, eu sei que o torcedor sabe quanto gostaria de vencer jogos, de poder entregar, mas é um momento difícil e é hora do torcedor abraçar esses caras que fizeram tanto por ele, assim como antes dessa boa fase de 2019, o quanto esse torcedor carregou o time do Flamengo nas dificuldades nas costas. Última pergunta da coletiva da Fernanda Arantes, do SBT. Rogério, qual é o peso que ganha a Libertadores agora para o Flamengo? Aumenta a responsabilidade de seguir no torneio? Estando no Flamengo, você não tem que... toda a competição que você entra, todo mundo tem a expectativa que você vai vencer. E a gente, internamente, também quer muito conquistar, tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro. Nós vamos reunir força, nós vamos baixar a cabeça. Eu digo para vocês, uma coisa eu posso dizer para o torcedor. Os caras aqui, eles têm muito comprometimento. Não são caras que escreveram a história no passado e vivem do passado. Aqui não tem isso. Os caras, eles escreveram a história e eu vejo no dia a dia, no trabalho deles, a vontade que esses caras têm de vencer. Então, assim, nós vamos trabalhar o lado psicológico, o lado mental e nós vamos fazer escolhas para esse momento curto, né? Que nós temos um jogo importante no Brasileiro, mas também temos um jogo importante na Libertadores. Vamos fazer as melhores escolhas dentro do melhor que nós temos do elenco. Infelizmente sofremos o gol, aí o lado psicológico acaba atrapalhando todo o esforço que a equipe empreende em cada jogo, como vencendo o cansaço, vencendo o desgaste, enfim, tudo que a gente luta pela frente. O Guilherme, da Rádio Bangu FM, pergunta: boa noite, Rogério. Todo jogo, 3 horas antes do jogo, a escalação do Flamengo é vazada. Hoje foi vazado, inclusive a mudança que você fez dentro do ônibus. O quanto isso atrapalhou o trabalho do Domi, tem atrapalhado você e vai atrapalhar o seu trabalho no futuro? Olha, primeiro que eu não fiz nenhuma mudança dentro do ônibus, então já não se refere. E isso não é o fator principal que levou a gente à derrota. O vazamento de uma escalação não é o fator principal, não vamos se apegar a isso. Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. O quanto os problemas extracampo, lesões de jogadores importantes como Pedro e Gabigol, convocações para eliminatórias, influenciaram o desempenho da equipe, impactando o resultado que culminou na eliminação? Não adianta eu ficar aqui reclamando, coisa assim, nós temos que valorizar aqueles que estão no campo e tentando fazer o seu melhor. Eu acho que vocês, melhor do que eu, sabem as dificuldades que a gente enfrenta nesse momento. Não vou fazer uma análise, reclamar, coisas assim, não é o momento para isso. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, tem como recuperar esse elenco para a Libertadores? Não só tem como uma obrigação. Nós temos que fazer o nosso melhor para ter todos fisicamente, principalmente inteiros, mas mais do que isso. Aqui, o problema está aqui. O problema está em fazer grandes jogos, os 2 jogos contra o São Paulo, 2 bons primeiros tempos. Eu acho que isso é inegável. Nós controlamos o jogo de forma completa os 2 primeiros tempos. Mas aí quando sofre o gol, começo do segundo tempo, a mesma jogada, idêntica, uma jogada da outra. E aí o time sente muito. Isso é notório que o lado psicológico, o cansaço existe por parte dos jogadores, mas também o lado psicológico é afetado quando sofre um gol. Rafa Melo, da Rádio Onda Mix. No momento do pênalti, Everton Ribeiro iria bater, mas Vitinho pediu para bater e isolou a bola. Além disso, é o 3º pênalti perdido contra o São Paulo em 3 jogos. Por que o aproveitamento do Flamengo em faltas e pênaltis é tão baixo? As cobranças são treinadas no dia a dia? Bom, faltas, o Arão e o Vitinho vem treinando, a gente vem treinando 2 dias já desses 5 treinos, foram 5 treinos praticamente. 2 dias nós treinamos cobranças de falta. E o pênalti, não só o Vitinho, como mais jogadores estavam preparados, porque ontem nós fizemos 24 cobranças e acertamos 19 no treinamento. Infelizmente, hoje ela não entrou. Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. Em uma eliminação da maneira como aconteceu, como levantar o moral para não deixar a derrota comprometer o Brasileirão e a Libertadores? Eu acho que o torcedor, por mais magoado e sentido que esteja pelo resultado, ele tem que comprar esse time, porque esse time deu muita alegria para o torcedor. Não é todo ano. Eu lembro do Flamengo dos momentos difíceis do Flamengo, quando não existia o Ninho do Urubu, quando da Geraldo. Então, assim, que o torcedor carregou esse time muitas vezes, né? E o time acho que retribuiu no ano passado e no início desse ano com muitos títulos, né? E nós vamos tentar e fazer o melhor. Eu acho que psicologicamente nós temos que se recuperar, tentar cada vez agregar mais jogadores ao elenco, né? Dos jogadores que estão fora por lesão, por seleção que agora acabou por esse ano. E mentalmente nós temos que ser fortes. Quando tudo está bom, é muito simples, é muito fácil. Quando tudo está difícil, é que a gente precisa do apoio da torcida. Eu sei que o torcedor vai dormir
Eu estou chegando aqui há 8 dias, 9 dias, e eu sei eu sei que o torcedor sabe quanto gostaria de vencer jogos, de poder entregar, mas é um momento difícil, e é hora do torcedor abraçar esses caras que fizeram tanto por ele, assim como antes dessa boa fase de 2019, o quanto esse torcedor carregou o time do Flamengo nas dificuldades nas costas. Última pergunta da coletiva da Fernanda Arantes, do SBT. Rogério, qual é o peso que ganha a Libertadores agora para o Flamengo? Aumenta a responsabilidade de seguir no torneio? Estando no Flamengo, você não tem que... toda a competição que você entra, todo mundo tem a expectativa que você vai vencer. E a gente, internamente, também quer muito conquistar, tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro. Nós vamos reunir força, nós vamos baixar a cabeça. Eu digo para vocês, uma coisa eu posso dizer para o torcedor. Os caras aqui, eles têm muito comprometimento. Não são caras que escreveram a história no passado e vivem do passado. Aqui não tem isso. Os caras, eles escreveram a história e eu vejo no dia a dia, no trabalho deles, a vontade que esses caras têm de vencer. Então, assim, nós vamos trabalhar o lado psicológico, o lado mental, e nós vamos fazer escolhas para esse momento curto, né? Que nós temos um jogo importante no Brasileiro, mas também temos um jogo importante na Libertadores. Vamos fazer as melhores escolhas dentro do melhor que nós temos do elenco. Fim da coletiva de imprensa do técnico Rogério Ceni, a gente agradece. E o Flamengo treina amanhã às 4 da tarde no Ninho do Urubu. A gente volta com vocês aí do estúdio. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, João Mércio, junto com o técnico Rogério Ceni.